Você vai pingando? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela, sou a CEO, sócia proprietária da Clínica Dara, junto com a Valéria, e tenho os meus braços fortes aqui também. A gente vem buscando uma mudança, todo mundo já percebeu, né, que é de dentro para fora, então isso transborda na gente e que a gente quer compartilhar também essa mudança de ambiência, mudança de mentalidade, mudança para um propósito maior mesmo. Bom, eu vou deixar as pessoas virem falar e a gente vai começar então com uma meditação. Eu peço para vocês, se vocês puderem, pegar os celulares e deixar os celulares aqui, por favor, longe, pra gente não se distrair, pra esse momento ser único com você mesma. Pra nenhuma distração, nenhum ruído. Você já pingou o olhinho? Pra quem já pingou o olhinho, vocês podem já flexionar as mãos, e se assentando, se acalmando. Todo mundo? Eu vou também. Então a gente vai se acalmando, todo mundo fechando os olhos, se interiorizando nesse momento. Aqui, a intenção é trazer a sua atenção para esse momento de aqui, do aqui e agora. A importância da gente estar no momento presente e sentir o nosso próprio corpo é algo tão simples e tão desafiador, né? Quem tiver com as pernas cruzadas, podem soltar as pernas. Coloca bem os pés no chão. Agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção na sua respiração. Põe a mão no rosto, inspira profundamente, aquele olhinho. Solta o ar lentamente. Sente seu corpo. Sente as sensações que está percorrendo ele. O que você está sentindo? Tem alguma dor? Ai, não vamos deixar os pensamentos nos levar, hein? Toda vez que vier um pensamento, traz a atenção para sua respiração. A respiração é a sua âncora para não deixar você voar. Sente o ar passar pelas narinas, preencher todo o seu peito. Percebe a energia que vai entrando em você. Agora que você percebe que seu corpo está aqui, junto com a sua atenção, sente uma luz que sai do topo da sua cabeça e se conecta com a energia maior que nos faz ligar a essa terra. Você percebe que algo te conduz de uma maneira que te preenche e te recarrega a energia que precisa em todo o seu corpo. Essa luz é uma luz branca que brilha e irradia e toma todo o seu corpo. E você percebe que tem uma conexão que você não sabe nem explicar. Mas é como uma mãe que te envolve, te acolhe. E quando você percebe que essa energia está completando todo o seu corpo, você nota que essa energia transborda e preenche toda essa sala. E é desse transbordo que traz a completude da vida. Volta a atenção para o momento presente, não deixe os pensamentos virem. Sente a calmaria e a paz que toma toda a sua alma, todo o seu corpo. Não existe nada além desse momento. E agora eu convido vocês a ir retornando, mas sempre lembrando do momento presente, que ele é o único lugar onde a gente tem que estar. Inspira profundamente. Solta devagar. Namastê.
Muito obrigada pela presença de todas. Estou muito feliz, muito repleta, transbordando. A luz está transbordando aqui e indo até vocês. E o mesmo sinto de vocês para mim. Obrigada. Se vocês quiserem pegar, eu aconselho não pegar o celular, mas se vocês quiserem, tá liberado. Mas quando a gente presta atenção na nossa respiração, a gente está louvando a Deus. Deus está dentro da gente, né? Então, a gente louva Ele todo esse momento. Então, quando vocês param para sentir isso, é que a gente está louvando a Deus. Então, a gente está sentindo todo o nosso corpo, tudo que a gente faz, começa naquele momento da clareza. Mas, por isso que a gente tem que fazer várias vezes no dia. Às vezes a gente passa o dia inteiro e a gente não percebe, logo a gente vai dormir. Que horas que a gente parou para prestar atenção na nossa respiração, né? É incrível. Depois que meditação para mim faz parte da minha vida todos os dias, depois que eu aprendi isso, minha vida mudou. Mudou porque eu tinha uma mente muito, muito, muito barulhenta. Era uma mente que eu queria resolver tudo, eu queria fazer tudo, com a força de dentro de mim, né? E na verdade a gente tem uma força maior. E quando deixa essa força maior trabalhar, a gente muda. Muda tudo, né? Muda dentro da gente e o que está em volta da gente. É incrível, né? Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, a meditação muda a percepção. A meditação silencia as vozes internas para o Espírito Santo trabalhar dentro da gente, porque a gente é pura energia. E hoje, o que eu pensei em falar, que provavelmente, eu não sei se tem aqui alguma mulher que fazer tudo, que faz tudo e que não deixa o outro fazer, a energia masculina. Quando eu vi isso, alguém tem aqui que é assim? A Cássia eu sei que é. Tô melhorando. A energia masculina é uma coisa que deixa a gente mais cansada, que não é uma coisa da mulher, né? E quando eu fui numa palestra e escutei isso, inclusive ela já teve aqui, a Morgana Bittencourt, que é do Pablo Marçal, ela usou muito a energia masculina. Ela tinha 17 anos, casou com uma pessoa, ficou com ele, hein? Ela que resolvia tudo, ela que fazia tudo, ela que estava à frente da empresa, e ele ficava de lado, ficava, né? E ela sempre na frente dele, sempre na frente dele. Eu descobri que os homens repelem mulheres com energia masculina. Eles não querem saber de mulheres com energia masculina. E ela chegou uma hora que ela estava quase para separar. Ela caiu no Pablo Marçal, ela é da player do Pablo Marçal. E aí ela percebeu tudo isso e começou a deixar o marido dela trabalhar. Começou a deixar o marido dela fazer. E ela foi ficando melhor. E eu trouxe isso. Quando eu escutei isso, eu falei assim, meu Deus, existe isso? Eu não sabia. Eu vivi a minha vida inteira. Primeiro que eu trabalhei num lugar que só tinha homens, né? Trabalhava no ramo de automóvel e só tem homens. Fui executiva no ramo de automóvel. O que aconteceu? Eu nem sabia que eu usava energia masculina. Eu só usava energia masculina. E não é que eu era cansada, a gente se cansa mais internamente mesmo. A gente quer fazer tudo, quer resolver tudo. E essa força, quem tem que ter é o homem. A mulher foi feita para ser dona de casa? Não. Para ser a mulher que anda lado a lado com o marido, que ela tem a sabedoria e ele a força. Né? A mulher tem que ser mais sábia, a mulher tem que ser aquela que acalenta, porque imagina uma mulher que chega em casa, o cara chega em casa, passou o dia inteiro fora, e aí ela chega em casa, a mulher fica só reclamando, só murmurando,
eu vivia isso. Eu não era casada, mas eu morava com a minha mãe e eu tinha paura de ter que voltar para casa. Eu já trabalhava muito e aí ainda eu chegava em casa, só tinha murmuração, só tinha briga, só tinha... Então, a gente vai ficando, querendo se afastar. Então, os homens começam a se afastar, né? Então, fala assim, Valéria, eu não sou, mas eu estou falando como vivi o outro lado, mas era de energia masculina também, entendeu? As mulheres ficam mais cansadas. Então, a gente acaba se afastando da onde a gente tem que estar, na verdade, né? Que era um lugar de descanso, um lugar onde que a gente tinha que chegar e ser uma coisa saudável. Então, só estou falando tudo isso porque eu vivi muito isso e eu queria compartilhar com mulheres que usam energia masculina, para tomar cuidado porque a gente acaba ficando mais cansada. E aí a gente procurando quem realmente a gente é e se conectando com a gente vai percebendo que a gente pode fazer outras coisas, pode cuidar mais da gente, pode se acalmar, a gente vai ser a mesma mulher fazendo, sendo diretora, sendo gerente, sendo qualquer coisa, com a energia feminina. Então, hoje em dia, eu sou mais calma, eu percebi que eu consegui viver isso diferente. Como que eu faço? Estando com meus animais, estando na natureza, porque o Criador revela a criação, né? Então a gente se conectar com a natureza, porque cada dia a gente se afasta mais da natureza, né? A gente deixa de estar na natureza para quê? Para viver a correria do dia a dia. Hoje eu acordei 4 horas da manhã, eu fiz todas as minhas orações e 20 para 5, 20 para 6, eu fui para o museu caminhar. Eu podia ter esperado, falei assim, ontem eu já fiz academia, eu já fiz tudo. Não, mas eu quis estar lá. Ontem acabou a químio, eu fui para o museu também. Eu fui ver os macacos no museu, tá cheio, tem 8 famílias de macaco lá no museu. Gente, Valéria, você tem tempo. Eu também achava isso. Que eu não tinha tempo. Então, eu acordava sempre atrasada, chegava em ponto no serviço, na empresa, às vezes atrasada. Hoje, quando eu trabalhava no ramo de automóvel. Então, eu nunca tinha tempo para mim. E hoje em dia eu tenho tempo para mim. Quando a gente tem tempo para a gente, sabe o que vai acontecer? As pessoas também vão ter tempo para você. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, você vai ser colocado em primeiro lugar em tudo. Então, tanto na energia masculina como na energia feminina, você tem que se colocar em primeiro lugar. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, o que vai acontecer? O mundo vai colocar você em primeiro lugar. Tudo que a gente pôr para o que a gente quer, a gente vai trazer isso de volta. Então, eu sinto que hoje, eu me colocando em primeiro lugar, eu também, em vários lugares, eu estou em primeiro lugar. E a gente não percebe isso, né? Às vezes a gente passa e vai deixando. Mas aí porque se a gente não se cuida, a pessoa que está do nosso lado também não vai se cuidar. Se a gente não faz para a gente, você não vai conseguir passar para o mundo né, para as pessoas que estão em volta de você, que você também, que elas também têm que fazer, entendeu? Então, eu quis passar essa mensagem para vocês, por quê? Porque para a gente se colocar em primeiro lugar, para a gente fazer as coisas para a gente. Porque quando eu comecei a fazer coisa para mim, as coisas começaram a acontecer, começaram a voltar para mim o que eu faço. E isso é muito prazeroso, porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa brigou comigo, tal, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Né? Aí eu já dou um passo para trás para ver
qual que é, o que cada um tá, qual a posição que cada um tá, né? Então fica a dica aí para vocês se colocarem em primeiro lugar, para que o mundo também, que o universo também venha para vocês em primeiro lugar, certo? Eu quero falar uma palavrinha aqui para vocês e fazer uma oração bem rapidinha, tá? Aqui a gente não é religião, não tem placa de igreja. Aqui a gente quem trabalha aqui é Deus, entendeu? Acho que a gente tem que ter algo maior para a gente ter essa confiança e trazer isso para as pessoas, porque depois que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, a minha vida foi transformada. Então, e eu não vou cansar de fazer isso, eu vou querer que o mundo saiba que a gente tem um pai. Que independente, tem na Bíblia, né? Que independente de seu pai e sua mãe te abandonar, assim mesmo ainda você tem algo maior. Então, hoje é isso que eu sigo, é isso que eu acredito. E engraçado, né, que na minha vida eu amo minha filha sempre foi em primeiro lugar na minha vida e a gente brigava muito. E quando eu encontrei com Deus e vi que eu tinha um pai e percebi tudo o que estava acontecendo comigo, eu comecei a entender que minha filha também podia vir comigo. E comecei a orar para que isso acontecesse. Eu tenho hoje, a minha manhã, primeiro lugar é Deus. No final do dia, primeiro lugar para eu dormir é Deus. E isso foi transformando. E eu tenho uma mentora, né, espiritual, que comecei aqui, que é a Tati, que está aqui com a gente. Essa mentora, ela começou a me colocar nesse caminho que eu não entendia. Quando você quer algumas mudanças, você tem que seguir algumas pessoas, entendeu? Aonde você quer estar. E aí foi o que aconteceu. Aí veio minha mentora, depois hoje eu também tenho outro mentor, que é o Paulo Marçal, que mudou também, que foi transformando minha vida, tanto profissional como espiritual, né? A Tati é essa, viu? Mudando minha mentalidade, mudando tudo em mim. Então, e isso, a minha filha veio junto comigo. Acho que sem ela se perceber, mas eu acho que ela também queria mudança. E no final do ano eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou na vida dela e ela foi transformada. Então eu assim só tenho gratidão, porque e a Tati, eu chegava para a Tati e falava assim: Tati, mas por que, né? Ela falava assim: a família é mais demorado, vai vir outras pessoas, mas a família é mais demorado. Só que não foi nada demorado. Parece que foi ontem que eu fiz tudo isso e que eu orava, né? Ela também queria, com certeza, né? Ela já tinha algo que ela queria ser tocada e aí aconteceu. Então, assim, foi lindo, né? Então, eu quero fazer só uma oração rapidinho e eu quero aqui, eu aprendi que Jesus, toda vez que multiplicava os pães e os peixes, tudo que ele ia multiplicar, ele rendia graça. Então, eu vou falar aqui, ó, hoje, Deus, aqui eu rendo graças, porque o Senhor é bom, é muito bom, e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, por tudo que você faz na minha vida, e eu quero transbordar na vida de outras pessoas. Eu estou aqui em seu nome, Pai, e eu agradeço muito tudo o que você fez por mim, pela minha família, e eu quero transbordar na vida de outras famílias, Pai.
Muito obrigada. Eu quero que essas pessoas que estão aqui hoje, que possa ser tocada pelo coração e que sejam transbordantes também na vida de outras pessoas. Muito obrigada, papai. Muito obrigada. Eu me chamo Mainara, tenho 38 anos, sou mãe de uma menininha de 3 anos. Sou empresária, já estou na minha 4ª empresa. Quem é empresária aqui? Levanta a mão. Sou especialista na área comercial. Quem gosta de vender aqui? Levanta a mão. Vocês querem falar de vendas hoje? Não? Sim. Querem vender mais? Querem aprender a lógica por trás da venda? Tem a venda, que é a venda que a gente conhece, e tem a lógica por trás da venda, que é um mecanismo que a maioria das pessoas não tem consciência, mas que eu vou falar hoje aqui para vocês, para que no momento de vocês, ou treinar as equipes de vocês, ou falar com as futuras clientes de vocês, vocês consigam sair de dentro da cabeça de vocês, irem caminhando, entrar na cabeça do cliente, para daí você entender de fato, logicamente, como que o cliente pensa. E esse movimento é feito com técnica, né? Para que você consiga, de fato, ir mais profundo, tá? Na comunicação com o seu cliente, tá bom? Mas antes disso, eu queria falar uma coisa para vocês. A venda, de fato, ela começa na autoconfiança. Na nossa autoconfiança na hora de ir vender. Não adianta, na verdade, você chegar na frente de um cliente com uma postura um pouco menos... que demonstre uma fraqueza, que demonstre uma insegurança, né? Essa postura, ela tá muito alinhada no teu posicionamento corporal, mas não é só isso. Porque a gente fala sobre imagem, fala sobre postura, posicionamento. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? É muito conhecido isso. Só que ninguém fala da postura emocional. Ninguém fala o que está dentro do nosso coração, ninguém fala quem nós somos para que você entre na frente de um cliente com a devida segurança. Então eu queria lidar com isso um pouquinho antes, porque a nossa postura não adianta a gente montar uma postura mais elevada, sendo que no nosso natural a nossa autoconfiança está um pouco mais abalada. Por quê? Porque na tua movimentação corporal, quando você começar a falar com o cliente, quando você de fato começar a ficar um pouco mais à vontade, você vai arcar o seu ombro de novo. Então não adianta a gente pensar que um robozinho vai conseguir manter uma postura social por muito tempo. Porque lá dentro, no teu âmago, a tua autoconfiança está abalada, a tua segurança de si mesma está abalada, né? Então, a gente vai trabalhar com isso primeiro. Ah, mas como assim? Você vai trabalhar toda a minha autoconfiança, todo o meu autoconhecimento em 30 minutos? Não, eu vou trabalhar a sua identidade, de fato, quem você é, tá? Então, o que eu preciso? Eu vou precisar da ajuda de vocês para isso, para que isso seja mais profundo. Se eu fizer a pergunta e vocês abrirem um espaço do tipo, putz, que será que... Quando você abrir para sua cabeça uma pergunta para você buscar essa cena, você já saiu da cena que eu preciso. Então eu vou fazer uma pergunta, vai automaticamente. É igual eu falar assim, ó, elefante branco. Todo mundo pensou no elefante branco. Bolinha amarela. Todo mundo pensou na bolinha amarela. Ninguém tá pensando, nossa, qual bolinha amarela? Peraí que eu vou pensar. Deixa eu pensar na amarela clara, na amarela... Não, ninguém fez isso. Por quê? Porque a hora que eu falo alguma coisa, a imagem bate na tela mental. Então é essa imagem que vai bater na tela mental que eu vou precisar trabalhar com vocês aqui hoje. Combinado? Então ninguém pensa o que será depois que eu fizer a pergunta. É a primeira imagem que bater na tela mental. Tá? Meninas, entenderam? Então vamos lá. Não precisa me responder. A tela mental é de vocês, é particular, vocês mantêm com vocês. Combinado? Qual foi a pior cena que já aconteceu na sua vida? A mais dura, a mais drástica, a pior cena. Quem quiser fechar os olhos para fazer a dinâmica, pode ficar à vontade. Se você conseguir soltar uma musiquinha assim de fundo, me ajuda. Dentro dessa pior cena, olha, vamos fazer de olhos fechados para vocês não saírem da cena. Lá na pior cena, quem que estava lá nessa cena? Quero que vocês lembrem do lugar. Quero que vocês lembrem de quem estava lá nessa cena. Como que você estava?
Você era uma criança? Você se sentiu pequena? Abandonada? Rejeitada? Como é que foi isso? Eu quero que você pense que emoções que emergem quando você se sente desse jeito. Você ainda se sente rejeitada? Quando você erra hoje, essa mesma sensação dessa cena te assola. Você errou e aí você começa a se tratar de uma certa maneira. Você se trata mal, você se julga, você se chicoteia. Tá vendo? Não adianta tentar. Tá vendo? Não é para você. Sabe? Essa emoção que você sente, como que você reage a essa emoção? Você fica triste? Você se isola? Você trata as pessoas diferente? Como que você reage quando você está identificada com essa mesma emoção, com essa mesma sensação de rejeição, de se sentir pequena, de não se sentir ouvida, de não se sentir amada? E aí quando você trata essas pessoas mal à sua volta, quando você está nessa sensação, quem são essas pessoas que você trata dessa forma? Qual que é a pessoa mais próxima em quem você desconta? Essa pessoa em quem você desconta, ela te faz carinho quando você desconta nela? Ela te acolhe? Ela fica preocupada com você? Essa preocupação, ela é algo positivo. Porque você está buscando ainda esse carinho, esse afeto, esse aconchego que você deveria ter tido lá naquela cena. E isso é positivo. E muitas vezes você continua agindo dessa forma e se sentindo dessa forma por causa desse carinho e dessa atenção que você recebe. E tá tudo bem. Não tem problema. Mas a gente vai buscar esse carinho de uma outra forma. Que vícios que disparam quando você está nessa sensação de pequena, de abandonada, de não amada? Você tem vontade de comer mais? Você tem vontade de se isolar? Você tem vontade de sair fazendo compras? Qual que é o vício que dispara em você quando você está nessa emoção? Se a sua vida não tivesse esse fato, como é que seria? Como é que seria a sua vida? Como é que você seria se esse fato não tivesse acontecido? Você seria mais leve? Você seria mais tranquila, mais segura? Se sentiria amada? Se sentiria respeitada? Não precisaria repelir ninguém? Pensa na sua casa, como é que seria a sua vida? Você poderia fazer um café da manhã, acordar tranquila. Relaxamento. Sem voz a música. Você poderia ter nas suas relações, rir mais, abraçar mais as pessoas, sem se preocupar com o que elas acham. Vocês poderiam arriscar mais no trabalho, fazer novas amizades, se relacionar com os esposos, namorados, cônjuges de vocês. Seria uma vida tão mais leve, tão mais feliz. Veja essa vida.
Veja essa vida, você agindo assim, com essa leveza, com essa tranquilidade. Eu quero que você sinta a sensação. Enquanto você está vivendo essa leveza e essa transformação e esse amor pelas pessoas, por você mesma, se você pudesse tocar no seu corpo exatamente aonde está essa sensação boa agora. Toca no seu corpo, de onde está saindo essa sensação boa para mim, por favor. Toca fisicamente mesmo. Se essa sensação aonde você tocou, que está partindo daí, ela pudesse ter uma cor, que cor seria? E essa cor agora, ela é uma luz. E essa luz, ela tem a intensidade 7. Aumenta ela para 8 para mim, por favor. Essa luz agora, ela ficou tão forte que ela começou a se espalhar. Ela começou a se espalhar, ela está saindo ali da região do seu peito, da sua cabeça, ela está se expandindo, se espalhando pelo seu corpo. Está subindo pela sua cabeça, descendo pelas costas, descendo pelos braços. Está preenchendo todo o seu corpo. Até lá na pontinha do pé. Aumenta para 9 para mim, por favor. Está tão intenso agora essa sensação boa que ela começou a espalhar como se fosse uma áurea em volta do seu corpo. E ela está tomando a sala. Está se espalhando por todo esse ambiente que está aqui. Todos os lugares. Aumenta para 10 para mim, por favor. Agora ela está tão intensa, essa luz tão forte que nem a pessoa do seu lado consegue te ver mais, porque está muito intensa, é muita luz. Pode abrir seus olhos devagar. Essa luz é você de fato. É quem você é de fato. Quando você toma consciência de quem você é, sem o seu principal fator que você se julgou como uma pessoa negativa, aquela cena, alguém quer dar um relato de como se sente em relação àquela cena agora? Alguém quer falar como se sentiu? Aquela cena, ela fica pequenininha. Por quê? Porque você já entendeu como seria a sua vida sem aquela cena. Se a gente prestar atenção, não tem como a gente ter certeza absoluta que aquilo aconteceu na nossa vida para nos tornar pequena. Aquilo aconteceu porque era um fator fora nós. Todas as ações, todos os fatos, eles são neutros. E a gente coloca emoção. Só que como provavelmente você era muito pequena, você não tinha capacidade de compreensão do ambiente inteiro. E aí você colocou esse significado de que você é pequena, de que você não é amada, de que você é rejeitada. E isso te colocou nessa posição até hoje. E todas as decisões de postura que você vem tomando, fica uma luzinha vermelha lá no seu subconsciente, dando um sinalzinho. Você não vai poder, você não pode arriscar, você não é você. Então essa insegurança está baseada nessa questão que você significou lá quando você era criança. E agora que você tomou uma consciência de como é a sua ecologia, o que acontece na sua vida, quais são as suas emoções, como que você reage a essa emoção, você já resolveu 80% da questão. Ainda tem um hábito que a gente ainda tem os medos e as pequenas inseguranças do novo, só que quando isso acontecer, em algum momento que vocês entrarem nessa energia dessa sensação ou forem atender um cliente, é importante que vocês acendam a luz. Toca a mão na luz, porque dentro dessa luz, que são vocês de verdade, sem o fato, vocês não têm medo, vocês não têm a insegurança, vocês entenderam quem é vocês e como é a vida de vocês sem aquilo que fez vocês entenderem que vocês eram menos do que realmente são. Quem conseguiu sentir isso? Levanta a mão assim. Vocês conseguiram sentir? Conseguiram sentir? Ótimo, vocês estão tão tímidas, gente, que eu tô assim, ó. Né? Vamos trazer uma resposta, porque a gente vai mergulhando conforme vocês forem dando feedback, tá? Por que isso é importante? Porque não adianta eu vir aqui colocar um conteúdo de vendas
e vocês estarem com essa situação travando vocês. Não adianta eu falar de negócios, de prosperidade, de lucro, sendo que vocês estavam presas em uma situação sem entender quem de fato vocês são. E vocês são a luz. Aquilo é você. O resto era só a sua cabeça, o seu cérebro, querendo que você não gastasse energia, pensando numa situação que te traumatizou. Então, para que você não arrisque de novo e você não sofra de novo o que você sofreu, o cérebro trava você, te joga uma informação, aí é arriscado, não vai não, porque lembra aquela vez que aconteceu aquela coisa? Só que isso não está claro na nossa cabeça, isso está no subconsciente. Você só tem a sensação e trava. E não sabia por quê, tá? Então, como a gente pulou agora disso, que todo mundo, foi 100% que levantou a mão, glória a Deus, obrigada, Pai, a gente pode falar de negócios, a gente pode falar de vendas, a gente pode falar de arriscar mais, tá? Alguma pergunta sobre? Você colocou um que aqui, que elas estão tudo quietinha, tá todo mundo assim, meio desconfiada, meio, né? Todo mundo tímida. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cliente. Quem que tem um negócio hoje, operando? Qual que é o teu negócio? Eu tenho um e-commerce de roupas. Tá, e você que opera ele, você que faz... Me dá mais ou menos a sua função dentro do e-commerce hoje. Eu sou a pessoa que compra, Tá, que escolhe, que vende também. sim, A parte administrativa é minha irmã. tá. Você é mais a parte comercial Eu mesmo. sou a parte que vai, olha, compra e vai pela emoção, porque vai querer tudo. Ela me controla, mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade de colocar pra Dinheiro no caixa. girar. Porque Sei. porque ela é racional e eu sou totalmente emocional. Show. Mas é um casamento perfeito, né? É um casamento perfeito. Eu sou audaciosa e Sim. não é mais reguladora. Legal. E acaba dando certo, porque ela acaba entrando na minha, que eu convenço ela. Show. Maravilha. Fala assim, ó, eu vendo pra ela, inclusive. Eu vendo as compras pra ela. Falo, não, é que você não tá entendendo. Eu preciso dessa peça porque, né? Toda vez que vocês falarem alguma coisa negativa sobre vocês mesmas, sempre no passado. Eu tinha. Não reafirma. Sim. Sempre no passado. Nossa, mas aí o seu cérebro, ele vai falar assim pra você. Ai, que mentirosa. Ela se sente ainda. Não, o seu cérebro vai te falar isso. Só que você não tá falando do seu cérebro, você tá falando do seu coração. Então, enquanto você ficar escutando, daqui a pouco passou. Por exemplo, eu bebia muito quando eu era mais jovem. 2 anos atrás. Aí do jovem, né? Cadê a fofa? É que eu venho na fofa, né? Daí você fica meio... E aí, não dá pra falar assim, ó, eu parei de beber. Porque quem para de beber sempre dá uma bicadinha na bebida. Eu não bebo. A gente traz pra identidade. Então, quando vocês trouxerem pra identidade algo negativo sobre vocês mesmas, não, tá no passado. Não, eu não sou mais isso. Nossa, eu era quando... Cara, pode ter sido 5 minutos atrás, já é passado. Né? Então, sempre eu era. Mas pode concluir que você era insegura. Sim, eu era. Porque você não tinha tocado em si mesma, hoje você tocou. Hoje você entendeu quem você é. Basta agora, meninas, aceitar isso. Porque parece assim, nossa, mas eu vou ficar me achando, né? Essa pessoa que eu acabei de ver na luz, que cor que era a sua luz? Sua? Branca? Qual que é o seu nome? Cássia. Dá o seu relato pra mim de como é que foi. Eu me acho uma boa vendedora. Não. Digo, de você sair, de você... Eu sou. Ótimo, e melhor ainda. Mas você teve uma diferença, você conseguiu acessar a cena? Conseguiu? E se sentiu diferente? Sim. Como que você se sentiu? Mudou alguma coisa no teu coração sobre você mesma? Acho que a gente sempre pode melhorar, né? Sempre Sim. temos que mudar alguma coisa para melhorar. Sim. Então, e você fica mais forte na luz branca. O que acontece, gente? Essa cena que mais assolou a gente, principalmente quando você era criança, criança. Sempre é quando a gente é criança. 100% das pessoas passam por isso. Eu desbloqueei, todo mundo, assim, 100%. Por quê? Porque criança, principalmente no passado, que criança era muito maltratada, hoje que as pessoas estão, assim, começando a entender que criança é um ser humano. Porque antes era um ser desprezível, né? Todo mundo não dá nem oi. Começa a reparar, você entra no ambiente, tem criança, ninguém dá oi, só dá oi para adulto. É loucura, se parar para pensar.
E a criança sente isso. E antigamente era pior. Tá aqui uma psicóloga para me falar, né? E antigamente era pior. Então, quando a gente é criança, a gente não tem compreensão espacial. A gente é adulto agora, né? Você consegue entender tudo o que está acontecendo. Quando você é criança, você não entende nada. Então, é muito fácil você pegar um evento neutro, um fato neutro, e colocar uma emoção negativa. Por quê? Porque a criança traz tudo para ela. Nossa, sei lá, meus pais estão brigando. É minha culpa, é porque eu nasci. Sabe, não tem nada a ver com a criança. Então tá tudo bem, é normal a gente significar isso. Que bom, glória a Deus, que descobriram coisas que vão nos fazer perceber que a gente não é aquilo ali. E quando a gente perceber e tocar em nós, aceita, né? Porque essa luz, de fato, pensa, eu só fiz uma pergunta básica. Como que seria você se esse fato não tivesse acontecido? Porque esse fato fez com que você pensasse que você é alguma coisa que você não é. Então, quando você desvincula e vê a sua vida sem o fato, você entendeu quem você é, porque aquele fato só estava te assolando. Entende? É uma coisa que não faz sentido, né? Pode perguntar. Então, eu não consegui visualizar o fato, Aham. a situação, visualizei a luz e tal, e eu não sei vender. Porque a visualização, ela ajuda. Mas agora eu vou falar da técnica da venda. Tá? Vai te ajudar um pouquinho, mas qualquer coisa depois a gente faz um desbloqueio, você fala que só vai, a gente entra na cena. Você conseguiu entrar na cena? Eu? Não. Vocês estavam conversando. Eu consegui. A hora que eu falei dos fatos. Pra explicar. Vocês estavam mexendo no celular, conversando, eu tinha percebido. Mas eu imaginei que você não ia conseguir entrar. Mas depois a gente... Não, a sua filhotinha. Não, eu falei pra ela falar com você, pra ela falar comigo se ela quiser fazer o desbloqueio depois. A Jéssica, eu já vou pegar ela no carro, entendeu? Ela que me aguarde. Já avisei ela, falei, eu vou te pegar na volta. E, vamos lá, agora a venda propriamente dita, né? Fala você pra mim. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Porque você é uma boa vendedora. Gente, olha, a gente sempre aprende. Eu me acho, né, que eu me vendo. Maravilhoso, maravilhoso. Não, se Se eu você se acha, acredito, você metade da pessoa vai acreditar. Então, Pronto. eu vendi pra E você já tem que falar. Pronto. Eu sou. Não, mas é o suficiente, gente. Porque isso é comunicação. Se a comunicação dela, não verbal, que é a movimentação, o corpo, tudo, e se ela tá falando, maravilha. Qual que é o ponto forte que você acredita do porquê que você vende? Tipo, eu sou sua cliente. E aí, por que você vende mais que as outras pessoas? Se a outra pessoa também acredita. não o suficiente, talvez. Porque tá Eu tudo... domino. Porque tá tudo baseado no conhecimento que você tem de produto. Maravilhoso. Você sabe até a raizinha, né? Tipo, desde quando plantou... O que você vende? Eu sou cabeleireira. Cabeleireira. Pronto. Desde como que cresce o cabelo, da vitamina, que até chegar no cabelo, que é a última coisa. Sim, sim. Por quê? Esse conhecimento, ele causa uma segurança. Então, tem a nossa segurança de si mesma e tem a segurança de produto. Agora pergunta pra Rosana. E tem a segurança de benefício do produto. E tem uma segurança que a gente nunca parou para pensar. Ó, agora eu vou falar sobre isso, eu preciso que você preste atenção. Tem a segurança de si mesma, tem a segurança do produto, tem a segurança do benefício que o produto traz para o cliente e tem uma segurança que vocês nunca ouviram falar. O que emocionalmente muda na vida do meu cliente quando ele compra comigo? Não emocionalmente dele se sentir bem, do tipo assim, ai, comprei, nossa, né? Não, será que ele vai se sentir... É que eu não posso mais falar palavrão, que eu prometi. Super, o máximo, se ele comprar aquilo? Será que aquele status que vai causar nele? Não, será que ele quer se sentir mais homem para a esposa dele comprando aquilo que vocês vendem? Ou para mulheres? Todo mundo vende para mulher aqui? Alguém vende... Você vende para homens também, né? Não. Só para mulher. Então vamos lá. Será que ela quer se sentir bem mais bonita? Nossa, ela vai sair daqui radiante. Tá bom. Para quê? O para quê que é o importante. A gente para no ela se sentir bem, se sentir valorizada, se sentir bonita. Para que ela quer se sentir assim? É para mostrar para o marido? É para mostrar para as amigas? É para cobrir uma dor do passado? Qual que é a relação emocional que o seu cliente tem com aquilo que você está vendendo? Então, quando a gente mergulha nesse passo um pouquinho mais profundo, você conecta com o cliente, porque assim, somos seres completamente emocionais. As pessoas que são super racionais, igual a sua irmã, ela acredita que ela é uma pessoa racional, mas ela toma decisões para que ela não sofra no futuro. Sofrimento é emoção ou é razão?
Todas as nossas decisões são emocionais. As racionais são as pessoas que são um pouco mais medrosas. Porque elas encaram aquilo, elas tomam uma decisão para não sofrer e justificam pela razão. Mas a razão dela é para não sofrer. Então, é emocional. E também quando você vai vender, você tem que ter uma leitura da pessoa, né? Qual que é a expectativa que ela quer? Pronto. Por exemplo, às vezes, eu vendo roupa, eu percebo, né, que eu quero isso, porque ela já se imagina maravilhosa, que vai mudar a vida dela. Tem pessoas que estão num estado emocional que você pode dar a melhor roupa para a pessoa. Olha, eu te dei de presente, mas a pessoa não queria significado. Pronto. Isso acontece, sabe? Sim. Ela quer se sentir maravilhosa. Para quê? Eu acho que é um vazio que tá faltando. Eu tô Divagando, mas é isso. É pra... que vai substituir alguma coisa que tá faltando, talvez, vai. Sim. Por exemplo, tinha uma vendedora da Citroën, ela falava pra mim, ela era a melhor, não sei se a Valéria vai lembrar, ela era a melhor vendedora da Avenida Europa. Sim. Era bem antiga. Quem que era? A Elizabeth. Aí ela falava pra mim que ela lidava com um público muito, muito rico lá. Aham. Na época, faz tempo isso. E ela falava assim que as ricas que iam lá, ricas no bom sentido, né? Que elas iam, ela fazia papel de psicóloga. Aham. Por isso que ela vendia muito. Pronto. Eu posso falar. Valéria Eu era vendedora, eu fui uma das melhores vendedoras também da Citroën. E acho que minha voz tá vendo. E aí, o que eu percebo, o que ela falou aqui é muito real. Porque eu entrava, e eu sempre, quando eu vou conversar com as meninas, eu sempre falo, vocês têm que entrar no emocional. Por quê? Porque, o que acontece? O carro o cara já conhece, eu conseguia ver, o carro, quem tem Honda e Toyota na minha época, que eu vendia, que já faz muitos anos, já perdi as contas, eu já faz uns 20 anos, o que acontece? O Honda era muito melhor. Só que visualmente o Citroën era mais bonito. E todo mundo que tinha Honda era muito difícil. E eu vendi para muita gente que tinha Honda e Toyota. Porque eu entrava no emocional, na beleza do carro. Só que entra um ponto também, que o que a gente tem mania como vendedor, né? Nossa, a gente sabe tudo do produto, a gente fala tudo pro cliente, a gente fala todos os benefícios, tudo que vai mudar a vida dele. Meu Deus, vai ficar linda, vai ficar maravilhosa. Só que a gente esquece de entender o que para ele significa aquilo. Então, ao invés da gente só vender para o cliente de nós para eles, a gente tem que fazer o cliente comprar de nós. Como que a gente faz o cliente comprar de nós, então? Né? Porque a gente precisa inverter o polo. Não é você que vende, é o cliente que compra. A decisão de venda não está na sua mão. Você fala, eu decidi vender para você. Não, é o cliente que decide comprar de você. E muitas Tem que apresentar um produto, porque se não apresentar o produto, não Então, tem que apresentar o produto, mas veja, quando você está numa conversa com o seu cliente, quem é a pessoa mais importante da conversa? É o vendedor ou é o cliente? Cliente. Então, se você cortar o seu cliente, você já está falando para ele que ele não é tão importante assim. Se você trouxer muitas respostas para o seu cliente, ou se você pegar toda a sua cartela de produtos e apresentar para o cliente, Não dá para ser. o que vai acontecer antes de você entender? Não por isso, não por não saber, mas o que está nas entrelinhas que a gente não percebe? Você está dizendo para o seu cliente que você é mais importante do que ele. Você está dizendo que o seu produto é mais importante do que ele. Então, se eu venho aqui e falo assim, olha, eu vendo A, B, C, D, E, F, G, escolhe aqui, veja aqui, ó, eu tenho tudo isso, porque isso é maravilhoso, porque isso causa isso, porque o produto é isso, porque ele vai te deixar assim, 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 assim. Ué, mas o cliente nem queria. Aqui na clínica, eu achei bem legal, a doutora, ela falou assim, o que te incomoda? Né? A primeira pergunta, Pronto. o que te incomoda? E é verdade, eu acho que a minha boca tem né, aí ela vai sugerindo Os tratamentos. Vocês que venderam carro, então, que eu já vendi carro, sei bem como que é esse mundo. Se eu falar pra você, eu quero um carro confortável, que carro que você me oferece? Dentro dos que você vendeu. confortável. Quer falar? Deixa eu ver. Nossa, agora eu tô pensando, hein? O produto, você quer saber o carro que eu venderia? Que carro você me venderia? Eu te venderia um Civic. Por quê? Porque ele tem estabilidade, porque ele tem espaço, ele tem
airbag, que protege a sua família. E muito mais atributos. Muitas aí outras também. coisas. Tá. Que carro você me venderia se eu falasse pra você que eu quero um carro confortável? Um carro confortável, deixa eu pensar. Um Audi Q5, acho que seria legal para você. Por quê? Porque ele tem estabilidade, ele tem airbag em todo Os aparatos. e ele é um carro confortável para você, para sua filha, entendeu? Seguro, o ABS dele funciona de verdade, entendeu? Então eu te venderia uma Q5, acho que combina com você. Que carro você me venderia? Eu não conheço. Estilo. Hoje, assim, dos carros que você conhece na rua, Não que conheço carro você me a venderia? placa. Eu pego o Uber, olho na placa. Não, fala, ela vende. Tá, cabelo. coisa de salão. Deixa eu pensar nessa pergunta. Mega hair, que mega hair. Ela vende mega rap. Não, deixa eu. Ela quer me tirar da zona de conforto. Quero que você tá muito travadinha aí, tem que se soltar. Ela só mexe o cabelo. Fala pra ela cair no mar pra nadar. Não sei nadar. Ela não sabe nadar, fofa. Não, tem que Mas morre nadar. de medo. Tem que nadar. Dá pra aprender a nadar em 15 Eu minutos. fiz aula de natação, mas eu não consigo. Mas eu não consegui. Sim, Eu não conseguia. sim. Agora eu consigo. Tá. Não, já melhorou, já é bom. É bom, é bom, é bom. rápido. Tá. Isso é ótimo. Tá vendo? Se eu falasse pra você que eu quero ficar com cara de executiva, que corte você me sugeriria? Primeiro eu ia perguntar pra você se você quer um corte só pro trabalho. Porque Sim. Você não vai ser executiva todos os dias, né? Assim, toda hora. Então, você Quero. quer um cabelo que você consiga usar tanto no seu dia a dia e passe uma serenidade. Não, eu quero ficar só executiva. Só executiva? Acho que um cabelo curto. Acho que você tem já um cabelo de cara de executiva, de uma pessoa séria. Tá. Despojado, eu acho que um cabelo com camadas, pra você também, um dia que você não quiser. Hoje eu acordei, é um domingo, e eu quero tomar um sol, e eu quero só pra praia. Eu não quero ficar com cara de tão executiva. Você amassa o cabelo, faz um Sim. desfiado, e aí você fica com uma cara mais despojada, mas não perdendo sua característica. Tá. O que acontece aqui? As três me falaram o que significa executiva para ela, o que significa conforto para ela e o que significa conforto para ela. Quem que perguntou para mim o que significa conforto para mim? Verdade, né? Eu meio que perguntei. Eu falei, você quer Perguntou. ficar só executiva? Exatamente. Não, Mas eu o que significa ser uma executiva para mim? Então, por exemplo, eu quero um carro confortável, eu quero um carro baixo com porta-malas grande, porque eu boto o carrinho da minha filha. Por que você me ofereceu uma Q5? SUV para você é confortável? Mas o que é conforto para mim? Mas pra sua filha? Não. Aonde? Eu tô dizendo assim, O conforto dela não é o seu conforto. Eu já Por pensei na exemplo. sua família inteira, tipo, você cabe tudo. A Q5 é grande, porque a Q3 é pequena. não, Então, eu a entendi, Q5 tem mas um por patamar. exemplo, eu tenho uma filha pequena e para mim é extremamente desconfortável ter que levantar ela no colo para colocar no carro. Eu prefiro abrir a porta e ela sobe, tem que ser um carro baixo, já não é mais conforto para mim que é 5. Entende o que eu quero dizer? Então qual que é o pulo do gato aqui que ninguém para pensar? O que é conforto para você? Faz a pergunta. Você precisa... tá bem profissional isso aqui, hein? 5 minutos eu tenho. Então, o significado das palavras para as pessoas é muito importante para que você chegue no resultado que elas precisam. Então, quando as pessoas te falarem algo subjetivo ou emocional ou qualquer coisa que tenha um significado, é importante que antes de você oferecer o seu produto, oferecer qualquer coisa, qualquer solução, você entenda o que aquilo significa para aquela pessoa. Senão você vai oferecer o produto errado. Uma Q5 é maravilhosa, mas e aí? Minha filha não sobe. O que adiantou? Então você compraria o Civic. Não, eu compraria Q5. Eu não compraria o Civic porque eu não gosto. Eu compraria uma Q5, com certeza. Mas eu preciso fazer a dinâmica. E você fala a história da... Eu sou psicóloga também, eu sempre falo assim, eu, por exemplo, adoro meditar. E todo mundo acaba sujeito isso para mim tem ansiedade, né? Mas tem pessoas que têm ansiedade e isso causaria um desconforto maior. Então eu falo assim, você precisa descobrir o que
que te acalma nesse sentido. Então tem a ver com o que você está Pronto. falando no outro aspecto. Pronto, é exatamente Porque isso. para mim pode ser maravilhoso meditar. O outro pode Que ser saco! uma coisa horrorosa. Exato. Eu digo isso até para o meu marido, que eu fiz, eu levei para a meditação, e ele é super agitado e falou assim, não foi bacana, aí foi ok. Agora bota ele num exercício. Bota minha amiga aqui na meditação ou no exercício. Qual você prefere? Eu faço os dois. Os dois. Os Eu dois. prefiro o exercício. Pronto, te acalma Porque mais. eu sou muito ativa. E aí a meditação eu tenho mais dificuldade. O exercício eu não, Tá no eu céu. não escuto nem música. Olha. Eu me concentro tanto em mim que nada, nem fone, eu tô ali, eu conto a série, 1, 2, 3, 4. Aí, E tá é vendo? maravilhoso. É o Tem que os você- É a minha benefícios da meditação. meditação, mas nem todo mundo vai Absorver aquilo. É biológico, a gente não tá falando de ciências exatas. Exato. E dependendo do meu momento emocional, a meditação ela começa a me irritar profundamente. Aí, Daí Pronto. É a academia que vai me silenciar. colocar no lugar. Pronto. É o que me silencia. Entenderam, meninas? Então, assim, ó, primeira coisa, nunca chegar oferecendo todos os produtos. Segunda coisa, fazer a pergunta para a cliente. Terceira coisa, entender o que aquela resposta que ela deu significa para ela mesma, não para você, antes de oferecer qualquer coisa. Quarta coisa, entender qual que é o abalo emocional que você vai causar na vida dela com aquilo que você está vendendo para ela. Não é só se sentir bonita ou se sentir bem, isso é muito subjetivo. Vai se sentir bem para quê? Ah, porque ela tá numa roda nova de amigas e é todo mundo fitness, ela quer se sentir mais bonita, melhor, com o cabelo mais legal. Ah, não, é porque ela tá com um namorado novo, ela quer ter uma roupa mais legal. Não, ela tem um emprego novo, ela quer... Não, ela tá se sentindo muito envelhecida porque agora ela tá saindo com novas pessoas e todo mundo faz o procedimento estético. Ou ela tá muito depressiva. Depende, eu preciso entender o que aquele abalo emocional vai causar na vida da pessoa. Então, quem é o seu cliente antes de comprar com você? Quem é o seu cliente depois que ele compra com você? Emocionalmente falando. Não só o efeito que diretamente o produto faz na vida da pessoa, mas qual é o abalo emocional que causa na vida da pessoa. Show? Quem aprendeu bate uma palma aí. Trabalhou diretamente com o Pablo Marçal, todos os dias conversava com ele. Tenho um poder de relacionamento muito grande. E ela aprendeu de perto com ele. Ficou trabalhando mais de um ano do lado dele, falando com ele no celular praticamente todos os dias. Ela vai trazer técnicas para vocês que vai mudar a vida de vocês. Jéssica, pode entrar. Obrigada. Foi uma das pessoas que me ensinou muito essa parte de comunicação e relacionamento nesse percurso de um ano. Eu sou marcada por esses dois fatos na minha vida. Já que a gente falou um pouco, né, a Mainara trouxe isso ali referente à nossa infância. Então, dentro da minha família, a gente não tinha comunicação, muito menos relacionamento. Então, eu achava que eu tinha vários outros bloqueios, que o abuso, a rejeição, o abandono, complexo de inferioridade, todas essas outras coisas eram meus grandes bloqueios. Mas quando eu percebi que a raiz de vários bloqueios estava relacionado à falta de saber comunicar e me relacionar com as pessoas mais perto, que era meu pai, minha mãe, meu irmão, eu percebi que a nossa maior cura está no relacionamento e na comunicação. Então, quando eu comecei a desenvolver isso de uma forma intencional, e já que a gente está falando dessa área de conexão, de network, de vendas, a maior venda é feita através da comunicação e relacionamento. Quando você tem uma comunicação e um relacionamento que gera essa profundidade na conexão, você nem precisa, talvez, apresentar o produto, porque é natural. Então, assim, eu tenho aprendido muito nesse período. Eu falo que eu estou nesse processo há 5 anos, de entender quem é a Jéssica, de entender como eu me comporto, como eu me relaciono e me comunico. E nesse período eu descobri vários fatos. Por muitas vezes eu estava nas melhores vestes, às vezes no melhor salto, comunicava algo externo, mas que interno não estava. E isso também comunica, né? A Mainara trouxe a dinâmica dentro disso. Então, o tempo todo a gente comunica. E não é só comunicar o melhor cabelo, como a nossa amiga, não é só comunicar a melhor roupa, mas realmente é comunicar o que você sente. Isso é uma frequência. E eu era uma pessoa muito prolixa, eu era uma pessoa que não me posicionava, eu era uma pessoa que todo mundo falava o que queria. E quando eu descobri que isso estava dentro da falta de relacionamento que eu tive e a falta de comunicação, eu entendi que isso impactava tudo na minha vida. E mais ainda, foi me vendo dessa forma que eu comecei a olhar para a minha autoimagem, que eu percebi que eu só ia começar
a ter desenvoltura nas vendas, nos resultados da minha vida, quando eu começasse a tratar essa parte de comunicação e relacionamento. Então, são 2 pilares muito fundamentais para nós que somos empresárias, empreendedoras, que temos um negócio. Então, assim, às vezes o cliente ele não está comprando porque você não comunicou. Então, assim, em 2017, eu tive um contato muito rápido com o Pablo e 3 perguntas que ele me fez comunicar a minha carta de demissão. Eu era CLT na época e eu falei assim, ele me fez 3 perguntas que aquilo me trouxe uma consciência, me relacionando ali com ele, que não fazia sentido eu permanecer naquele ambiente de trabalho, porque não era mais algo que eu iria crescer. Naquela época, naquela cabeça, naquela mentalidade que eu tinha. Depois disso, em 2019, eu fui para essa imersão do Pablo, que é o Método DP, lá em Goiânia ainda, e lá eu descobri todos os outros bloqueios, menos essa treta de relacionamento e comunicação, que a gente vai descobrindo camada, né? As psicólogas estão aqui. Então, naquela época, eu achava que a minha maior dor era o abuso, que a minha falta de relacionamento, que a minha falta de comunicação era o abuso. Mas depois eu descobri que não, que isso era mais profundo. Então, nesse decorrer, eu fui tirando várias camadas, né? Nós somos uma cebola e várias camadas foram sendo ressignificadas. Mas nesse último ano que eu me relacionei mais de perto com o Pablo, ainda me relaciono, eu estou ali no ecossistema já tem 3 anos diretamente com ele, eu percebi que as minhas maiores estreitas estavam nesses 2 pilares. Então, eu tinha potencial para vender muito, potencial para faturar muito, potencial para fazer várias coisas, mas eu não conseguia desenvolver isso. Ah, tá. Agora eu falo sobre as perguntas, só para mim não fechar a linha de raciocínio. Então, assim, eu tinha potencial para tudo isso, só porque eu não conseguia ter esse resultado. Porque nós sabemos, e algumas aqui já até ouviu isso, que 85% dos resultados que nós temos está com as pessoas que nós não nos conectamos ainda. Então, estar aqui conectando com vocês vai me trazer um resultado. Expor isso aqui para vocês vai me trazer uma cura. E porque a gente tem, eu falo que, voltando já para uma parte espiritual, que aonde o inimigo mais trabalha na nossa vida é nos tirar para, vamos dizer, para o refúgio nosso, para a nossa bolha, nos fazer isolar, consequentemente a gente não conversa, não comunica, não se relaciona. E já percebeu que quando você se isola, é pior ainda? Então, nós fomos criados, voltando lá para dentro do Éden, na Bíblia, independente de religião, vou falar de algo que é um fato na Bíblia, nós fomos criados para um jardim onde Deus descia em pessoa para se relacionar. E aquela chave virou algo dentro de mim. Se a maior coisa que acontecia no jardim era Deus descer na viração do dia e se relacionar com as pessoas, por que tantas pessoas não conseguem se relacionar? Consequentemente, não comunica o que sente, o que pensa, o que está passando. Então, isso foi algo que me impactou muito nesse último ano. Eu entendia que eu não criava conexões profundas. A pessoa chegava na minha vida e eu, tipo assim, se ela tinha rejeição, tinha abandono, que também trabalhei esses pilares, mas se eu visse que ia dar alguma dorzinha ou se eu percebesse algo, pode ir, tá tudo bem. E às vezes a gente usa dessa maturidade emocional que a gente fala para deixar de tratar as coisas que a gente precisa tratar. E como isso impacta não só na nossa vida espiritual, porque nós somos seres unilaterais. Da mesma forma que a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com Deus. Todo mundo aqui é cristão, independente de religião? Independente, a gente se relaciona com Deus. Então, se eu tenho dificuldade de relacionar com qualquer irmão aqui ou com qualquer pessoa, automaticamente eu tenho dificuldade de relacionar com o meu Criador. Só que entender isso na prática não é fácil, porque você tem que analisar seu comportamento. Automaticamente, se eu não me relaciono bem com as pessoas, eu não consigo exponencializar aquilo que eu carrego. Eu não consigo nem exponencializar os dons, o talento. Por que você não consegue? Porque sem esse relacionamento, essa aprofundação, você pode ter o melhor serviço, você pode ter o melhor produto, você pode ter as melhores ferramentas, que eu trabalho num ecossistema que a gente conhece de tecnologias, conhece de métodos, você pode ter tudo, mas você não consegue potencializar. E muitas vezes eu me deparei fazendo essas perguntas.
eu estou no ambiente certo, estou conectada com pessoas certas, tenho tudo ao meu disposição, experiência, desafios, mas porque eu não consigo ter o resultado que eu gostaria. E não tem coisas melhor do que fazer pergunta para você descobrir aonde você precisa evoluir. E foi assim que eu descobri que essa falta de relacionamento e a forma que eu comunicava através desse relacionamento fazia eu não ter os resultados que eu gostaria. Não ter a profundidade de conexão com as pessoas, não conseguir me vender. Então, assim, tudo isso, a gente se vende o tempo todo. Ao chegar aqui, se eu chego de uma forma, qualquer forma, você vai fechar ou abrir seu coração para mim. É natural isso. Só que eu só vou conseguir depois desenvolver isso se eu continuo comunicando e me relacionando bem. Então, esses 2 pilares me marcaram muito nesse último ano, porque eu queria comunicar algo, mas a pessoa me entendia como grossa. Eu ia falar algo, a pessoa entendia que eu era sem educação. E no meu coração, lá no fundo, você fica assim, nossa, mas eu sou sincera com essa pessoa. Eu sou verdadeira, eu quero estar junto, eu quero caminhar com essa pessoa. Mas a pessoa me envia de uma forma que eu não era. Eu não sabia relacionar de outra forma, eu não sabia comunicar de outra forma. Então eu tive que ir aprendendo essas facetas e todo mundo passa por esse processo. Então, como nossa amiga falou, não tem como a gente não estar bem de um jeito que a gente não possa melhorar. Então, quando a gente olha para essas 2 áreas, eu falo que a gente vai viver isso de glória em glória. Então, assim, a gente vai viver esse processo de transformação continuamente. Todos os dias. Só que se eu estou atenta, eu sou uma pessoa que eu me cobrava muito e eu também ficava, tipo assim, me culpando muito, me condenando. Então, assim, nunca estava suficiente. E a gente tem que fazer esse processo de uma forma mais leve. Eu tenho aprendido isso nesse percurso. Porque parece que, não, já evolui, não, ainda estou nesse processo, né? Então, assim, é algo que eu venho vivendo constantemente. Então, assim, hoje eu penso assim, nossa, eu falei dessa forma, mas como eu poderia ter falado diferente? Antigamente tinha um peso, hoje não, estou aprendendo. Então, assim, hoje eu observo todas as minhas ações e eu tento não ir para o lado do viés negativo, mas para o viés do aprendizado. E eu tenho trabalhado esse comportamento dentro de mim. Então, hoje eu lido com todos os cursos do Pablo, eu trabalho o sucesso do cliente, que é a parte totalmente de relacionamento com o cliente, onde eu vou levar ele de um ponto A para um ponto B, que seja para outro produto, que seja... Então, eu falo que é o sucesso do cliente que vende. Eu não fico ali só criando relacionamento. Eu fico ali percebendo, nossa, essa pessoa tem um potencial de ir para uma viagem, essa pessoa tem um potencial de ir para uma mentor, essa pessoa tem um potencial de ir para uma imersão presencial. Essa pessoa tem potencial para ir para um encontro que acontece uma vez por mês. Então, eu fico detectando o potencial de cada pessoa dentro ali dos produtos. Então, consequentemente, que é o LTV, né, que é o período útil dentro do cliente, dentro da empresa, isso é um relacionamento. Mas se eu não tiver uma comunicação com esse cliente, ele vai vir comprar só uma vez, ele vai vir só fazer a boca. Aí, como elas criaram um relacionamento, como elas souberam comunicar, trouxe o cliente, hoje ela já quer fazer, já fez ou vai fazer todos os procedimentos? Já fez todos os procedimentos. Então, é uma cliente que, por a comunicação, o relacionamento que elas desenvolveram ali, ela permaneceu por mais tempo consumindo mais produtos. Aqui a gente mantém o cliente, isso aí eu não tenho medo. É o cliente novo mesmo que a gente tem que ter uma atenção maior. Sim. Porque manter as meninas não tem conversa para elas, são muito boas. E manter. Não é porque é Valéria, mas não é, eu tô falando, é muito fácil eu falar porque eu sou dona, mas realmente as meninas são excelentes. E o difícil mesmo é a porta de entrada ainda. Também não é mais. Tá muito melhor. Então, é muito melhor e eu tenho certeza que cada dia vai ser melhor ainda. Porque aí elas vão ser como um todo, né? A gente tem que ser um todo dentro da empresa, né? Começo, meio e fim. Porta de entrada a gente pode aumentar os canais. Eu acho que o principal de porta de entrada. E os canais é o quê? Aonde eu vou estar de várias formas
para eu conseguir captar mais cliente, para eu desenvolver esse relacionamento e automaticamente, através, que é uma comunicação. Então, talvez vocês estão comunicando só numa área ou só num canal, precisa comunicar em mais canais. Mas o principal, eu falo que é muito mais fácil você manter o cliente, é muito mais barato, né? Você manter o cliente dentro ali da sua esteira de produtos e serviços do que você captar um novo cliente. Tanto é que hoje esse é o seu maior desafio. E não é captar mais clientes que vai te fazer ter o maior lucratividade. Eu fico feliz assim, que a gente mantém os clientes. Isso. Isso é eu acho que a retenção é a melhor coisa. Isso. A única coisa que ainda a gente... Então, no caso, é trabalhar a comunicação em outros canais. E a comunicação, se não tiver relacionamento, também não funciona. Então, assim, não adianta você ter o melhor produto e serviço se você continua... Às vezes, aqui, por exemplo, é agendamento, é um procedimento. Então, é mais fácil a pessoa, se você não comunicar corretamente... Às vezes, por exemplo, eu fiz um procedimento, um termolaser na barriga. Foi em junho do ano passado. Aí eu usei a cinta, fiz as massagens e pra mim foi muito bom. Tipo assim, eu diminui uns 7, 8 centímetros de barriga por causa desse procedimento. Já que a gente tá numa clínica, né, de estética. Só porque teve outra pessoa que fez o mesmo procedimento e ela criou aquele... a fibrose. Eu não tive. Então assim, e cada uma, aí eu conversando com ela, ela falou assim, eu não gostei, que não sei o quê. Eu falei assim, mas talvez é a massagista que você foi, que não sabia fazer a massagem correta. Só porque assim, se a cliente, não comunicasse com ela, tipo, falando assim, eu não tive resultado negativo nenhum, pega aqui na minha barriga. Aí talvez ela teria desistido do procedimento. Então assim, além disso, né, a comunicação dentro dessas áreas, eu vejo que o maior desafio do empresário, do empreendedor, é manter essa comunicação com o cliente. Porque captar ele tem indicação, e eu já indiquei outras amigas, mas manter por causa da falta de relacionamento e comunicação. Então, às vezes, você tem um produto transformador, você não consegue atingir muitos canais e trazer pessoas. E a comunicação interna também, né? Às vezes você vem com um cliente novo, com potencial, mas se você internamente não tiver todo mundo alinhado para fazer um bom resultado, não funciona. Eu vou te dar um exemplo. Entrou um cliente novo de pneus e é na área de varejo no meu trabalho. E eles me deram a conta e eu quis, porque eu sou varejo, atendimento. E assim, a mulher chegou com tudo, antes de fechar a agência, ela começou a me dar ativações. Então, dizendo, tem moral, abre show, eventos, pra você ter uma ideia, de verba de 200 mil só de ativação. E eu tenho esse perfil no varejo. Resolvi, fiz, só que a minha criação não tem. Entendi. Aí, na hora H, não saía a criação. Então, por exemplo, tem um deadline para entregar dentro do contrato que vai efetivar agora. Só que ontem ela me ligou, ela falou assim, eu tô de fora, tô decepcionada porque eu não consegui, eu tô vendo que a sua criação não funciona, só que eu tô na frente. Sim. Aí ela falou assim, você fez uma bela entrega, mas assim, eu tô preocupada. Então, por que eu tô contando essa história? Porque às vezes você comunica, você traz o cliente, mas se você não estiver preparada para atender, igual você falou, de dar um feedback, de fazer um pós-atendimento, como que você ficou? Oi, Sueli, tudo bem? Você fez o botox, você tá se sentindo melhor? Sim. Ou mandar uma mensagem por WhatsApp. Então, E isso é a maior dor de qualquer empresário. Eu falo, gente, porque eu tô num ecossistema que a gente tem mais de 60 players. Tudo bem que a gente trabalha na área digital, né? Mas a gente também tem a parte de produtos e serviços. E a maior dor é essa comunicação interna. Então, assim, às vezes, falta só tipo assim, talvez comunicar com ela, nosso prazo é esse. Talvez tivesse comunicado outro prazo, se tivesse olhado para dentro da empresa e falado assim, não, dentro ali do meu procedimento, eu não vou gastar uma semana, eu vou gastar 15. A expectativa do cliente estaria alinhada. Então, assim, às vezes, essa comunicação interna, a unidade dentro do negócio, entre os departamentos, é um dos desafios. Isso é relacionamento. E o que eu mais percebo, né, eu tenho a minha parte como mentora, palestrante, tenho as minhas mentorias, então o que eu mais percebo que é um gargalo, é uma dor de todo mundo, comunicação interna.
comunicação entre o time, comunicação entre os departamentos. E isso atrapalha todos os nossos resultados perante os clientes. Então, se eu não comunico que algo está acontecendo, no caso dela, é uma parte criativa. Você não tinha noção do tempo que levaria. Talvez se a pessoa falasse, nossa, você vendeu, mas aqui vai gastar, pode falar para ela uns 15 dias, ela ficaria mais tranquila. Na verdade, eu acho que nesse caso específico, tem um deadline que foi elaborado no contrato. Eu participei do bid, né? Eu só estou tendo como atendimento. Só que eu acho que é falta de processo. Sim. E porque eu vim de varejo também. O que acontecia assim, refação, a pessoa não dá importância de entrega, cliente novo, imagina, um cliente novo, como que faz uma coisa dessa? Mas enfim, isso aí dei esse exemplo porque eu vivenciei isso, estou vivenciando isso na pele. Não, e assim, eu falo porque eu tô dentro do ecossistema que a gente começa as coisas, eu costumo brincar, a gente começa o carro com as rodas e vai montando no caminho. Então, você pode até começar do jeito que você tá, mas depois você pode melhorar. E o procedimento, eu faço toda a gestão, né, de departamentos, e eu sempre peguei departamentos no zero. E criei procedimentos, e criei mapeamentos, criei fluxogramas, criei descrição de função, descrição de cargo, organogramas, que parece que são coisas simples, mas que traz essa comunicação, relacionamento interno e principalmente com outros departamentos. Então, assim, não adianta a gente ter uma grande empresa, a gente ter múltiplos funcionários se a gente não desenvolve essa comunicação e relacionamento entre eles também, que precisa ser evoluído. Então, assim, o processo é de evolução, constantemente. Então, assim, hoje o que eu trago para mim, para a Jéssica, é tipo assim, o resultado que eu tive, como que eu poderia ter feito diferente para ter? Vou dar um exemplo, às vezes eu vou vender high ticket, porque assim, minhas vendas são mais de high ticket, venda de alto valor, tipo, acima de 100 mil, 350 mil. Então, essas vendas, você gasta muito mais energia com o cliente. Não é uma venda que a pessoa vai, tipo assim, vou fechar agora. Não, é uma venda que a pessoa vai conversar com o esposo, a pessoa vai conversar... E se você nesse percurso não continuar comunicando, se relacionando com o cliente, gerando valor para ele não fecha com você. Então, assim, o que eu percebi? Que quando eu desenvolvo esse relacionamento, que tem realmente uma profundidade, eu tenho interesse, nenhum relacionamento, nada, é uma troca. Eu falo que é uma via de mão dupla. Se tá só indo, não vai manter, porque o relacionamento ele tem que ser uma troca. E a gente sim tem que ser intencionais no nosso relacionamento. A gente tem que quebrar essa crença, eu não posso ser... Não, tem que ser... Não, eu só sou. Não, eu tenho que ser intencional. Eu tô aqui hoje me relacionando com a Valéria porque eu sei o potencial que ela tem, o potencial que eu tenho, o quanto que a gente pode transformar mulheres. Então a gente tem que ser intencional nos relacionamentos que a gente não pode ser o quê? Interesseiros. Eu tô aqui por um interesse. Não, eu tô aqui intencionalmente porque eu sei o potencial que ela é, o que eu sou, e o que a Mainara é, que vocês são, e o que pode surgir a partir de aqui. Várias coisas. Então, tem que ser intencional e, ao mesmo tempo, eu tenho que aplicar essa intencionalidade. E nas vendas também não pode ser diferente isso. Só que por quê? Porque o relacionamento e a minha comunicação vai ser mais intencional do que o normal. Eu percebia que eu até respondia meu WhatsApp pessoal de qualquer jeito. Quando eu comecei a observar isso, eu respondia tipo assim, ok, beleza. Eu não queria gastar energia me relacionando. Eu não queria gastar energia me comunicando. Então, assim, isso é algo que... E relacionamento gasta energia. Não tem como. Então, assim, a gente vai ter que dedicar tempo, a gente vai ter que dedicar horas. Então, assim, vender para cliente é isso, dedicar tempo e horas da sua vida. Só que o principal... Se eu acredito no que eu transformo, o impacto que eu posso trazer, fica leve. Eu desfruto no processo. Então, o que eu mais tenho aprendido nessa fase, que eu estou cuidando de uma base bem maior do que eu só cuidava dos conselheiros, que era 300 pessoas, eu estou cuidando agora de muito mais pessoas, eu tenho percebido que é entender que toda hora investida, uma hora ela vai ter retorno. Então, você pode investir tempo e energia que vai ter um retorno. Talvez não um retorno para você mesma, mas vai ter um retorno na vida daquela pessoa, vai ter um retorno aonde ela passar, vai ter um retorno talvez para outra pessoa que vai se relacionar com essa pessoa. Então, eu quero desafiar vocês a fazer uma simples tarefa. Qual o resultado eu estou tendo através de como eu me comunico e de como eu me relaciono?
E foi uma das perguntas, só para me responder a que ela tinha me perguntado, quais que eram as perguntas que o Pablo tinha me feito, que me fez pedir demissão e começar a empreender com consultoria, que mudou toda a minha trajetória. Eu estava dentro de uma empresa que era a terceira maior de recrutamento e seleção de estagiários e mão de obra dentro de Goiânia, perto de CIE e IEL. Lá em Goiânia ela é muito conhecida. E naquela época eu amava, eu vestia a camisa daquela empresa, como se fosse minha. Só que eu não era valorizada, eu não era reconhecida. Eu fazia muito mais do que eu era contratada, mas eu não era reconhecida. E quando eu me deparei com a pergunta, tipo assim, o que você quer fazer, qual que é seu objetivo profissional daqui um ano? Na verdade, a pergunta, o que eu queria fazer naquele ano? Na época, eu queria fazer um MBA, eu sou formada em administração, na UFGV, que era uma MBA que era em Brasília. Além disso, era um valor mais ou menos de R$5.000, em 2017 era muito dinheiro. Então, assim, aquele trabalho não me dava essa possibilidade. Eu era gerente geral, mas, entre aspas, eu era reconhecida como administrativa financeiramente falando para vocês. E quando eu me deparei sobre não me sentir valorizada, nem reconhecida, e muito menos, como diz, porque assim, se eu vestia a camisa, a empresa nem era minha, concorda? Então, então assim, nos relacionamentos, o que faz as pessoas desconectar é essa falta de sentimento de valor. Tipo assim, eu não me sinto valorizada aqui, eu não me sinto reconhecida aqui. E o cliente é da mesma forma. Então, isso me fez mudar. E outra coisa, além da MBA que eu queria fazer, eu não tinha cabeça de ser sócia, porque eu poderia chamar para uma sociedade, já que eu dava tanto resultado assim. Então, eu tinha uma questão mental também, mentalidade. Então, assim, nem tudo é sobre o outro também. Aí que eu comecei a pensar, nossa, por que aquela época eu pedi demissão? Porque eu não tinha mentalidade de falar assim, eu quero ser sócia nesse negócio. Eu já cuido da empresa, você só faz o pagamento lá no banco. Então, deixa eu ser sócia dessa parada, que aí eu vou me sentir. Então, às vezes, a falta de ser valorizada é a sua falta de posicionamento. Lembra que eu falei que eu não tinha posicionamento? Então, as perguntas que o Pablo fez ali sobre onde eu queria chegar. Na época, eu queria fazer MBA, especializar. Eu estava fazendo MBA, mas eu não estava gostando. Tipo assim, quais que era o meu... Na época, 2017, eu não estava namorando. Então, eu estava pensando assim, não, eu vou namorar, eu quero casar. Então, todo aquele ambiente não me proporcionava esse resultado. Então, assim, a gente tem que refletir. Qual o resultado? O resultado é a resposta da onde a gente precisa evoluir nas nossas empresas, nas vendas. Igual ela falou, a resposta dela foi, não, a questão é chegada de cliente. Então, eu já sei que é canais. Ela precisa aumentar um tráfego pago, ela precisa colocar uma blogueira, ela precisa, talvez, fazer um marketing diferenciado aqui, talvez uma propaganda. Então, quais os canais que eu vou colocar a minha empresa para conseguir atrair mais pessoas, que eu sei que eu vou transformar mais as pessoas? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, esses 2 pilares, que eu tenho certeza que se vocês olharem para o comportamento, vocês vão ter resultados diferentes a partir de agora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sou a Tatiane, fisioterapeuta aqui na Clínica Adara. Trabalho na parte de terapias integrativas aqui na clínica, né? E hoje, na hora que eu vim para a palestra, eu fiquei, nossa, será que a minha pauta vai fazer sentido, né? E ouvindo as outras palestrantes, fez mais sentido para mim, né? Então, fica naquela que nada é por acaso, né? Às vezes a gente vê um tema e fala assim, será que vai fazer sentido e se vai conectar com as pessoas, né? Porque o evento é justamente para isso, para fazer conexões. Então, a gente começou com a respiração, né? Que faz muito sentido, né? Que é o sopro de vida, né? Que a gente precisa respirar para se conectar, para acalmar a mente. Depois teve a Valéria falando sobre energia aí, né? Que hoje em dia nós, mulheres, estamos muito com essa energia masculina. Eu acho que também a gente quer alcançar, avançar, buscar. E hoje tem muitas pessoas que elas querem também, mas não tem essa força, né, interior que é necessário para você buscar os seus objetivos, né? E aí depois falamos de vendas, né, que aí está muito relacionado aos nossos traumas, ou por que a gente não consegue. E aí tem toda aquela coisa que eu falei na anterior, né, sobre identidade. Quem é você? Quem é você?
né? Então, eu acho que isso eu já até perguntei para uma pessoa, e eu sempre pergunto para ela assim, o que você quer? Porque é muito difícil a gente falar para a gente mesmo, o que nós queremos realmente? Isso traz medo, né? Medo do quê? De fazer o que a gente quer? Não, mas da decepção que a gente pode causar às pessoas ao nosso redor, porque toda hora a gente está com essa energia masculina, querendo segurar todas as pontas e fazer tudo para ocorrer tudo bem. Então, a identidade é muito importante, porém, como que nós vamos fazer isso? Como que você vai saber quem você é para você poder se conectar? Primeiro, aceitando, né? A gente precisa se aceitar com as nossas limitações. Eu mesma, vou falar de mim, eu tinha muita dificuldade, acho que todo mundo sabe aqui, toda vez eu falo a mesma coisa, de falar, né? Então isso era uma grande limitação, tanto que quando eu entrei na fisioterapia, que era o meu sonho, que eu descobri ser fisioterapeuta com 12 anos, meu primeiro trabalho dentro da fisioterapia, minha chefe falou, você tem certeza que é isso que você quer? E quando ela falou aquilo, eu fiquei chocada, porque eu falei, como assim? Eu tenho certeza, mas a minha timidez, né, que depois eu entendi que era um egoísmo, isso faz parte do ego, né, porque aí você não permite as pessoas te conhecer e não fala, não deixava eu fazer essa conexão com outras pessoas. Mas por quê? Isso vinha também um pouco da minha infância, da forma como que eu fui criada pelos meus pais, né, então sempre ali numa bolha, não podia isso, não podia aquilo, mas quando criança, né, a gente recebe aquilo dos nossos pais e a gente tem que obedecer. Quando adulto, precisamos de posicionamento. Você precisa se posicionar. E aí tá naquela da identidade também. Quem eu sou, o que eu quero, como eu quero e o que eu vou fazer. Isso é difícil, não é fácil não. Hoje a gente fala de autoconhecimento e muita gente fala, como que eu vou fazer isso? Gente, não é fácil. Mas começa com a decisão de não querer ficar onde você está. E isso vai vir através do quê? Da dor. Não tem outro caminho. Aquela dor que é insuportável, que você não quer mais continuar naquele lugar, porque aquilo também te sufoca, faz com que você avance e dá o passo. Vai ser fácil? Não, porque a estrada é de terra. Não é asfalto, vai ter buraco, vai cair, vai escorregar. E aí, quando cai, quem está lá para segurar na sua mão? Muitas vezes a gente não tem, né? Foi o que ela perguntou. Naquela hora que você se viu, que você projetou aqui na sua imagem, quem estava lá para segurar na sua mão? Muitas vezes a gente está sozinho. A maioria das vezes. Mas você nunca está só. Primeiro porque a gente tem Deus, né? Que é o nosso Criador. E aquela vontade de querer sair, de querer romper e prosperar ali. Então, hoje, o meu tema aqui na palestra é sobre a escuta, né? É sobre você saber escutar, porque muitas vezes o nosso cliente, o paciente, um amigo, uma pessoa, ela quer ser escutada e você precisa ter uma escuta tranquila. Para isso, você precisa estar bem com você mesmo. Não tem como eu escutar uma pessoa se eu não estiver bem comigo mesmo. Então, eu tenho que estar bem, saber quem eu sou, de onde eu venho, o que eu quero oferecer ali para aquelas pessoas. Então, toda vez que eu avalio um paciente, eu escuto ele, pergunto para ele o que ele quer, e ali eu tento entender e direcionar dentro da clínica o que a gente tem. Muitas vezes, esse paciente não tem como pagar. Mas eu acho que isso faz parte da nossa política aqui também. A gente também saber entender esse paciente e trabalhar dentro do que ele pode oferecer também, né? Porque ele nos procurou, se ele nos procurou porque ele sabe que nós podemos ajudar ali naquele momento. Então isso é uma escuta, porque eu escutei ele primeiro, eu levei para ela e ali ela consegue desenvolver ali aquele paciente e ele acabar fechando. Então assim, quantas vezes a gente está disposto a escutar antes de opinar? Às vezes não é nem porque a gente quer, mas porque a gente também está cheio. Eu nem sempre fui assim. E às vezes é difícil ser sempre assim, porque não é em todo momento 100% do meu tempo, porque eu também passo dificuldades. Mas é você treinar essa escuta todos os dias e ressignificar, né? Porque muitas vezes a gente precisa aceitar, mesmo uma condição ruim, o porquê que a gente está vivendo aquela condição.
não é por merecimento, mas é para evolução, né? Então, assim, às vezes a gente precisa romper, crescer naquilo dali, tanto pessoal como espiritualmente também. Para você crescer, você vai ter que passar por aquele processo. Precisamos de ajuda, porque ninguém consegue ir sozinho, tá, gente? Isso não é possível fazer sozinho. Então, a gente sempre busca os nossos amigos, as pessoas mais próximas, mas um profissional, seja ele um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, né, pode estar te ajudando, porque ele vai direcionar. Porque tem casos de paciente que às vezes eu não consigo ajudar ele. E aí eu falo, você precisa de uma terapia, né? Como o último caso da minha paciente, que eu atendi ela, e a história dela foi assim, eu falo que foi muito de Deus, porque ela sentiu uma dor de cabeça muito forte durante 3 dias, e aí ela não tem convênio, não tem nada, e aí eu fui para o SUS, e aí a chefe dela falou assim, não, pode ir no Beneficência Portuguesa, que eu vou pagar a cirurgia. A cirurgia foi 90 mil. O que essa minha paciente é dessa patroa dela? Ela cuida da limpeza da casa dela, mas ela tem uma importância na vida dessa pessoa, né? Então ela teve uma ausculta com ela. Ela veio fazer o tratamento aqui conosco, não porque a patroa dela custeou, mas porque a sobrinha buscou e através dos comentários no Google, ela viu que aqui ela iria poder ser acolhida. E aí ela falou para mim uma coisa, o meu maior desejo era fazer terapia, mas eu acho que custa muito caro. Eu falei assim, não, você chegou até aqui e é acessível. Eu vou chamar a pessoa responsável e ela vai conversar com você e vai te explicar. Foi aí onde eu levei para a Rosana e a Rosana escutou a história dela também e ali fez um planejamento para ela. Então, a gente saber escutar, filtrar e levar isso para a pessoa é muito importante, né? Mas para isso, é como a outra palestrante falou, você tem que saber quem você é. Você tem que saber qual é a sua identidade. E isso vem das dores que você tem. Às vezes não é nem porque você não quer ajudar, mas também está ferido, está doendo, está sangrando. E quem é que está vendo? Quantas pessoas aqui hoje podem estarem sangrando e a gente nem sabe o que essas pessoas estão passando? Mas elas estão aqui. Por quê? Porque elas querem melhorar. E o objetivo, né, dos nossos eventos é justamente isso, a gente poder romper. Né? Às vezes você não precisa falar um gesto, um abraço, às vezes é só um abraço, as pessoas só querem um abraço, um sorriso, uma palavra positiva. Ah, hoje eu não tô bem, mas hoje mesmo eu encontrei um médico aqui na porta e ele falou pra mim assim, tudo bem? Eu falei assim, tudo ótimo. Ele falou assim, mas quantas vezes as pessoas te falam que o dia está péssimo? Aí eu falei assim, não é comigo, é com ela mesmo. Aí eu vou perguntar pra ela, o que eu posso te ajudar? Porque quantas vezes a gente fala bom dia e a pessoa fala o que tem? Tem tudo, ela está viva, estamos vivos. A partir do momento que nós estamos vivos, nós podemos romper. Então, assim, hoje o que eu trago de mensagem para vocês é essa questão da escuta, da gente se acolher, principalmente nós mesmos, nos acolhermos, né? Escutarmos nós mesmos, o que está aqui dentro, né? Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Porque às vezes a nossa mente está muito barulhenta. Através de um choro, uma música, ir no parque, né, escutar os pássaros, ou simplesmente estar Exato. Ou simplesmente estar no seu lugar favorito. Um café, tem pessoas que gostam de ir no shopping, não importa o local. Você precisa se sentir. Você precisa se sentir pertencente, mas não é só no mundo, não é só no ambiente. É para você mesmo. É saber o quanto você é importante para você. E aí sim você vai ser importante para os outros, porque você começa a impactar. O que está dentro de mim, ele vai transbordar nas outras pessoas também. Como? A partir do momento que eu consigo fazer isso para mim mesma. Então, que nós podemos exercer uma escuta mais refinada, mais tranquila, mas primeiramente com a gente mesmo. Tá bom? É isso. Durante muito tempo, quando eu trabalhava CLT e quando eu vim ser empresária, durante muito tempo eu sempre corri muito atrás de dinheiro, de ter, né? E esse ter eu conquistava e ao mesmo tempo, quando eu comprava um carro zero, eu ficava feliz. Aí de repente, daqui a pouco,
sabe, tá bom, é mais um carro. Eu conquistei o apartamento, 2 apartamentos. E aí, o que acontece? Vinha aquele vazio, sempre aquele vazio. Por quê? Porque a gente sempre procura ter do que ser. E para ser é muito difícil. Para ser requer, sabe o quê? Requer se conectar com o divino. Porque sempre quando a gente procurar alguma coisa material, isso nada vai trazer para a gente felicidade. A felicidade sempre vai ser momentânea, não vai ter uma felicidade plena. Quando você se conecta com o divino, com Deus, né? A gente aqui não estamos falando de religião, nada disso. É se conectar mesmo com Deus, que a gente tem um pai, né? Igual a gente tem visto na célula, né? Quando a gente se conecta com ele, qualquer coisa traz felicidade pra gente. O nosso dia é feliz. Hoje eu sou uma mulher feliz. Por quê? Porque tudo pra mim eu vejo nas pequenas coisas felicidade. Porque quando a gente honra nos pequenos, a gente é honrado também nas grandes coisas. E não é sobre ter nada, porque hoje nada me traz felicidade a não ser a natureza. Olha, esse final de ano eu fui passar na praia e eu ficava 2 horas olhando para aquele mar e eu fiquei 15 dias lá e sabe o que aconteceu? Quando chegou eu tinha uma quimioterapia para fazer e toda vez que eu ia para lá eu lembrava daquela imagem. Inclusive ontem mesmo, antes de ir, eu me deparei naquela imagem que eu estava vendo. Então, assim, foi muito importante. Então, quanto mais a gente procurar a felicidade na natureza, porque a gente vai se desprendendo, né? E a gente é do todo e vai voltar para ele. Só que aqui a gente se afasta. Por quê? Porque a gente fica procurando algo que não está fora, está dentro. Então é maluco. Então eu senti vontade de falar isso, por quê? Porque acho que fechar o todo, porque sempre a gente está em busca de algo e a gente só vai encontrar dentro da gente mesmo. Quando a gente está buscando esse excesso, geralmente é para encobrir uma falta. Com certeza, interna. sempre. E foi, assim, impactante para todo mundo, né? E aí a gente vê o quê? Olhando cada uma das palestrantes que estiveram aqui, desde a hora da Gabi, de todas que passaram, a gente tem um só pensamento no final. A gente não tem como andarmos sozinhos. Então, o nosso café, os nossos encontros são para isso mesmo. Para vocês sentirem que vocês não estão sozinhas. E se juntar cada vez mais com a gente, porque nós somos um braço, não é verdade? Todo mundo ali de mão dada, ninguém vai soltar a mão e ninguém vai se sentir sozinho. Né? Então, nós somos fortes, Não precisamos ter, né, energia masculina, como foi colocado aqui, porque a gente acaba fazendo isso, mas não precisamos ter, mas nós somos fortes. Então, hoje, eu tenho certeza que a gente saiu daqui muito melhor do que nós entramos. Tenho certeza absoluta com isso aqui. E cada vez mais eu vejo que estamos no caminho, né, e vejo que tem pessoas que estão aqui todas as vezes com a gente e que já sentiu, né, a importância de estar junto e de estar aprendendo com a gente. Então, os nossos cafés são para isso mesmo, para andarmos juntos, saber que somos mulheres fortes, corajosas, né? Nós cuidamos mesmo de todas essas partes, do corpo, da nossa mente, do nosso espírito, porque sem isso a gente não consegue. Então, hoje eu vou embora daqui que eu tenho certeza que todo mundo também vai com esse sentimento de gratidão, de como foi bom, de tudo que a gente foi ali imaginando, foi uma semana difícil, foi tudo, mas olha como hoje veio tudo de encontro, né? A gente está passando por vários momentos aqui na clínica e cada um está dizendo pra gente, vocês estão no caminho certo. E isso é muito bom. É muito bom estar olhando cada rostinho aqui e falar, olha, nós estamos evoluindo a cada dia mais e vai ser cada dia melhor. Tá? Então agora a gente vai finalizar aqui com a Bruna e eu já quero em antemão agradecer a cada uma de vocês por ter tirado esse tempinho. Não pensem, ninguém perdeu, nós só ganhamos com isso tudo aqui e que cada dia vai ser melhor. Não queria te cortar, veio uma coisa muito forte para mim aqui agora, eu queria dividir com vocês, se você me dá uma oportunidade. Sim. Claro. Eu vejo vocês falarem, ainda mais eu que já participei, eu vi assim, os frutos e a evolução.
E aí, muitas vezes, a gente pensa, eu imaginei assim, um lugar lotado, né? Ai, um monte de ruído. Mas Deus, ele tem um trabalhar. Sim. Ele tinha 12 discípulos e começou com 12. Ele falou, vai e multiplique. É isso aí. Então, eu tenho certeza que aqui, isso veio forte no meu coração, é só o alicerce para uma multidão que tem. Com certeza. Eu profetizo isso aqui. Amém. E, inclusive, vai. Obrigada pela palavra, que isso aí foi muito Vai importante e que você vai, falou, né? vai e faz discípulo. Então, Olha, amanhã, na próximo sábado, hoje eu tinha um compromisso com a minha sobrinha e falei, não, eu preciso ir. Isso. Ela tá me esperando, que no dia ela vai casar, a gente vai fazer umas coisas. Então vai e faz discípulo. Ó, me arrepiou, porque eu também quero ser usada. Então amanhã, no sábado, na próxima eu vou trazer uma amiga, É você isso vai mesmo. trazer uma amiga. É isso mesmo. E as pessoas, a gente vai dar essa oportunidade de elas também serem abastecidas. Não. Desculpa, que eu falo pra caramba. Não, mas é isso mesmo. E coisas. Foi muito importante É. a sua palavra, porque é exatamente isso. Foi assim com Jesus, Olha, me né? arrepiou, porque assim, às vezes a gente quer a multidão, né? A Não. gente precisa estar preparada pra gente colher o fruto, né? É isso mesmo. E o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos criando o quê? As nossas raízes, né? Então a gente está plantando. E o que a gente vai mostrar? Que nós estamos aqui para isso mesmo, para caminharmos junto com vocês, né? Que ninguém está sozinho mais. Isso daqui é uma força muito grande que a gente criou. A gente já sabe, nós não estamos mais sozinhos, então isso é maravilhoso, né? Então a gente vai fechar esse sábado, eu fecho particularmente com muita gratidão, agradecendo a todas vocês que estiveram aqui e no próximo evento, que já está marcado aí, que é 25/4, né, Valéria? 25/4. Então agora eu vou chamar a Bruna, né, para vir aqui para estar finalizando pra gente. Prazer, eu sou a Bruna, sou psicóloga e arteterapeuta aqui na Clínica Dara. E me propuseram de trazer uma dinâmica também, pra gente também se conectar. Então a primeira coisa que eu queria pedir pra todo mundo dar uma levantada. Vamos dar uma levantada. A gente ficou sentado. Se quiser pôr uma musiquinha, pode pôr. Convidar também a Bárbara, por mais que tá filmando, para entrar também. Não tem ninguém ali, né? Então, todo mundo. Fazer uma roda. Gente, dá uma soltada aí, se de repente tá precisando, no corpo, nas pernas, no braço, de repente pescocinho tá pedindo. E é o seguinte, vamos tentar fechar aqui comigo, Flor? Eu tô com uma bolinha e a ideia é a seguinte... eu vou jogar essa bolinha para alguém e assim vai sendo sucessivamente. E quem receber essa bolinha, eu vou pedir para falar um nome, pode falar também com o que trabalha e falar uma palavra que ficou do encontro hoje, tá? A palavra não precisa ser necessariamente uma palavra que te marcou ali mesmo, né? Não aqui, pode trazer essa palavra, não tem problema, tá bom? Então, começando, gente, eu sou a Bruna, sou psicóloga. Para mim, a palavra que fica do nosso encontro é presença, tá bom? Vou jogar. Yeah. É bom que a gente vai se mexer. Ali, ó, atrás da Tati. Quem for jogar pra mim, tem que dar na minha mão, tá? Tá, sem problemas. Eu sou Tardina e a palavra que ficou para mim hoje foi encontro de mulheres. Boa. Eu sou a Gabriela e a palavra que ficou pra mim hoje é identidade. Meu nome é Rosana, gerente da Clínica Dara, e a palavra que ficou para mim foi posicionamento. Dá na mão. Foi uma das últimas palavras que falou, e eu acho que, para mim, o que ficou marcado foi a comunhão. Pega aí, deu certo. Não, meu nome é Gabriela e a palavra é conexão. Querida, tem que pegar aí. Do lado. Eu sou a Vera, sou do setor financeiro. A minha palavra hoje é gratidão. Ai, Verinha. Meu nome é Sueli. A palavra que ficou pra mim hoje foi aprendizado. Meu nome é Helena e a palavra que ficou para mim hoje foi autoconfiança. Boa. Opa. Foi. Meu nome é Joyce, sou mãe empreendedora, trabalho aqui como recepcionista, sou nova aqui. Estou gostando muito da experiência e a palavra que ficou para mim hoje foi confiança e resiliência. Boa. Quem não foi ainda, levanta a mão, gente. Aqui, ó. Ali.
É bom que a gente põe pra gente se mexer, né? Que a gente ficou sentado, então é bom agora Eu sou que... Alberta, eu sou psicóloga clínica e a palavra que ficou pra mim foi revitalizada. A Tati, aqui ela também. A Vitória, fisioterapeuta, e a palavra que ficou para mim foi identidade. Identidade. Nai. Eu sou a Nayara, eu sou fisioterapeuta aqui na clínica. E a palavra que ficou hoje foi afeto. Meu nome é Vitória e a palavra que ficou pra mim hoje foi sucesso. Faltou alguém? A Bá. Sucesso. Meu nome é Bárbara, eu sou secretária da VAL e sou família daqui. E a palavra que ficou pra mim foi renovação. Boa. É isso. Vamos dar um abraço todas? E a sua palavra? Ué! Vixe, foi lá na Copa, bolinha. Qual a palavra? Eu sou produtor audiovisual e minha palavra de hoje acho que é aprendizado. Aê! É isso, gente. Vamos dar um abraço todo mundo juntos? Juntas? Vem então, Gabriel. Aê! Pronto. Muito bom, gente. Eu quero agradecer, assim, imensamente, porque o que eu tô sentindo, meu coração, sabe, tá pulando de felicidade, no começo a gente fica preocupado. Você sabe que eu fiquei, assim, perguntei 2 vezes, né, das pessoas que tinham 23 inscritos e não vieram, tá tudo bem. E aí, de repente, veio uma calmaria e foi tão bom. Eu acho que nesse momento, foi o que a Sueli falou, a gente tem que aprender mesmo. A gente está em um momento de aprendizado. Na verdade, Deus também está nos testando para falar assim, vocês estão firmes mesmo nesse propósito? Isso é um propósito? É isso que vocês querem? É isso que você quer estar aqui? Então, nesse momento, sabe, me deu uma paz que realmente é o que eu quero, é o que eu busco. E é onde que é o caminho, não tem mais volta, não tem outro caminho. Só que ainda ele vai nos testar e a gente vai estar aqui. O Paulo Marçal falava que ele fez para várias pessoas. Teve dia que tinha uma pessoa só e sabe o que aconteceu? A mulher dele falou, não, vamos embora, não dá pra... Ele falou assim, não, eu vou fazer para uma pessoa só. Aí sabe o que acontece? Aconteceu igual aqui, tava todas vocês da Clínica Dara junto para nos momento para esse sucesso acontecer. Então, eu quero estar firme nesse propósito, eu quero que vocês saibam que é o que eu busco, é o que eu quero e eu quero transbordar na vida de outras pessoas. E eu não vou cansar de fazer o que eu busco, é o meu propósito. Não desista. Se é o teu propósito, não desista. É isso. Obrigada. Não, eu tô em paz. Então fala. Não, eu tô em paz, eu não tava criando nenhuma expectativa, ai, tá bom, não veio. O que mais me importa é estar aqui presente com todas vocês. Essa comunhão que a gente tá criando, eu sei que é exatamente assim. Tá quem tem que estar, entendeu? Eu agradeço pela Roberta aqui, a Sueli, são pessoas queridas, que tá presente, que veio porque tem essa vontade, o coração aberto, então é sobre isso, só gratidão. Amém.